Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, aqui. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, aqui. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo.
Boa noite a todos. Boa noite também àqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação, esta celebração da missa de São Pedro e São Paulo. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, santos que regaram a Igreja com o próprio sangue e combateram o bom combate de Cristo, congregando a família de Deus. Bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo. Fiquemos em pé e, em comunhão com o Papa Francisco, iniciemos essa santa celebração eucarística cantando. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Quando no mar da Galileia te chamou, as tuas redes sem pensar abandonou. Nestas águas não mais pescar, mas agora umas humanas resgatar. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Em resposta à tua negação, o Senhor te confiou uma missão. Minhas ovelhas apacentai, e com o cajado minha igreja governai. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. O amor nos vem anunciar, com a palavra do Senhor nos libertar. Pescador de Jesus, imitastes o teu mestre até na cruz. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Como chamou Simão, pobre pescador, Jesus nos chama a segui-lo com fervor. Ensinai-nos a proclamar, a boa nova de Jesus anunciar. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Ó São Pedro, a família te agradece pelas graças da tua intercessão. Nossa casa tem a firmeza desta pedra que alicerça nossa igreja. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite. Boa noite. Também quero saudar os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Nova Voz e também pela internet, pela página da paróquia Nossa Senhora das Dores no Facebook. Quero com alegria hoje acolher cada um dos nossos irmãos e irmãs que vieram celebrar a grande solenidade de São Pedro e São Paulo, dois grandes homens que testemunham para nós o amor de Deus, a força do amor de Deus em nossas vidas. Hoje também queremos nos unir e rezar pelo Papa Francisco,
o sucessor de Pedro, o nosso pastor maior, a quem hoje queremos celebrar essa missa, dedicando a ele todas as nossas orações. Também rezamos a missa de hoje pelo aniversário de ordenação presbiteral do nosso bispo diocesano, Dom Salvador Paruso, que completa hoje 51 anos de padre. Que ele receba também as nossas orações. Com isso, irmãos e irmãs, queremos iniciar a Santa Missa cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje, ao celebrarmos Pedro e Paulo, celebramos a nossa vida de fé, a nossa vida de evangelização. Celebrar Pedro e Paulo é olhar para o nosso coração e vermos se estamos dispostos a dar continuidade à missão, o ministério e o martírio de Pedro e de Paulo. Quando nós negamos Jesus, estamos nos unindo ao período de vida em que Pedro tinha um temperamento nervoso, era agitado, não pensava muito antes de falar, era medroso. Paulo também tinha em seu coração um coração preconceituoso, raivoso, com o desejo de perseguir os cristãos e matá-los. Estamos celebrando Pedro e Paulo, dois homens tão iguais a nós em várias situações, mas eles se encontraram com a misericórdia, se encontraram com o perdão de Jesus. E também nós hoje, neste ato penitencial, quero que você, meu amado irmão e irmã, olhe para o seu coração. Não se preocupe com o que está acontecendo agora ao seu redor. Feche seus olhos. Se te ajuda a rezar, põe a mão sobre o seu coração. Nós viemos da nossa rotina, do nosso dia a dia, das situações que estão nos assolando, sobretudo a pandemia, esse distanciamento social. São também motivos de melancolia, notícias tristes, que fazem com que a gente se esqueça de quem somos. Nós somos cristãos. Nós suportamos as dificuldades pela fé e pelo amor. Por isso, meu amado irmão e irmã, na festa de Pedro e Paulo, eles que sofreram na vida prisões, apedrejamentos, não foram recebidos, foram expulsos, mas mesmo assim eles não negaram o Cristo e entregaram a própria vida para que o mundo creia na força do amor. Peça perdão, meu irmão, minha irmã. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Na celebração de hoje. Na celebração de hoje. Quero te entregar o meu coração. Quero te entregar o meu coração. Para que o Senhor derrame. Para que o Senhor derrame. O seu amor. O seu amor. E a sua misericórdia. E a sua misericórdia. Que eu tenha. Que eu tenha. Um coração pronto. Um coração pronto. Para crer. Para crer. E testemunhar. E testemunhar. Para ir e evangelizar. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. De todos os meus pecados. De todos os meus pecados. Todas as minhas falhas. Todas as minhas falhas. Pelas minhas vontades incompreendidas. Pelas minhas vontades incompreendidas. Pelo meu egoísmo. Pelo meu egoísmo. Pela minha preguiça. Pela minha preguiça. Pela intercessão
pela intercessão de São Pedro e São Paulo, de São Pedro e São Paulo, que o Senhor derrame sobre mim, que o Senhor derrame sobre mim, nesta missa, o perdão dos meus pecados, perdão dos meus pecados, porque eu estou arrependido que eu estou arrependido e venho buscar o teu perdão. e venho buscar o teu perdão. Amém. Amém. Vamos cantar implorando a misericórdia de Jesus. Senhor, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, tenha de compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hoje a igreja se une rezando pelas suas duas colunas, as fortes e robustas colunas que sustentam a igreja, Pedro e Paulo. Cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amar. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Juntemos as nossas orações, além daquelas que já proclamamos pelo Papa Francisco, que hoje celebramos o dia do Papa, amanhã dia 29, mas hoje já queremos como comunidade rezar pelo Papa Francisco, ele que está à frente da barca de Pedro, ele que sucede a Pedro numa linha que não se tem interrupção,
uma linha que vai de Pedro a Francisco. Homens santos, homens pecadores, homens difíceis, homens sábios, homens que foram tomados pelos pecados, homens que foram levados e tomados pelas santas virtudes evangélicas, mostrando a humanidade da Igreja. Graças a Deus, no último século XX, tivemos santos papas. Tivemos São Pio X, no começo do século XX, tivemos São João XXIII, canonizado recentemente, São João Paulo II, e certamente o nosso último Papa, Bento XVI, que vive uma vida santa em vida, certamente é um grande exemplo para toda a Igreja de dedicação a Deus e ao povo de Deus. Nós também queremos rezar pelo bispo da nossa diocese, que comemora hoje 51 anos de ordenação presbiteral. Que Deus o cumule de graças e bênçãos. Nós também nos unimos aos nossos irmãos aniversariantes do dia de hoje: Antônio Gomes de Almeida, Camila Valéria Zanardo, Heitor Vieira Ribeiro. Deus os abençoe e os proteja com saúde e paz. Também rezamos pela saúde do seu Ézio. Deus o abençoe, o fortaleça e que Deus restabeleça a sua saúde. Nós também nos unimos aos irmãos da família do Everton Danilo Nogueira, que celebramos o seu 7º dia. Deus os abençoe e os fortaleça, a família que celebra o 7º dia deste jovem que foi a morada de Deus há 7 dias. E também pelos outros irmãos falecidos: Antônio Corrêa Custódio, Maria José Pena e Daniel de Souza. Faça você a sua oração, a sua prece. Rezemos pela Igreja, rezemos por todos aqueles que nos pediram, nos encomendaram as preces para estarmos aqui em oração. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A perseverança na fé e o testemunho acerca de Jesus, o Filho de Deus, foram suficientes para vencer os desafios diante das perseguições. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira, então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes
e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. E ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteos. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé.
Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és pedra e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja. As portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com toda a confiança que temos no Deus Salvador, Libertador, o Senhor que chama Pedro, Paulo, chama também a mim e chama a todos nós para fazermos uma experiência profunda daquilo que se é eterno, daquilo que é verdadeiro. Nós estamos num mundo onde, é verdade,
estamos numa era digital, numa era onde se produz muito conteúdo, se produz muita informação, se produz muita notícia. Toda hora temos alguma coisa que chega até nós através das redes sociais, dos meios de comunicação. Mas hoje, você que está aqui, você que nos acompanha de casa, nós hoje, celebrando Pedro e Paulo, celebramos a identidade da vida cristã. Dentre os apóstolos, Pedro e Paulo se destacam porque neles se resumem toda a fé católica, neles se resumem tudo aquilo que somos. E se nós, ao olharmos para Pedro e Paulo e não encontrarmos em nós as virtudes de Pedro e Paulo, alguma coisa precisa ser repensada, alguma coisa precisa ser feita. Não é possível ser católico, não é possível ser cristão, se não encontrarmos em nós aquilo que é evidente na vida de Pedro e de Paulo. A igreja celebra São Pedro e São Paulo há quase 2000 anos, para mostrar que aquilo que eles fizeram não foi em vão. Aquilo que Pedro e Paulo iniciou, movidos pelo Espírito Santo, ainda hoje produz frutos, produz energia, produz entusiasmo, porque tudo o que eles falam, ainda hoje, através dos novos pastores atuais, são de fato palavras de vida eterna, palavras que fazem com que todo sentido de vida seja verdadeiro. Nós hoje colocamos aqui, se você está acompanhando pela internet, já deve ter visto, se você está acompanhando pela rádio, aqui na igreja nós colocamos um altar simples, mas eu quis fazer questão de colocar Pedro, Paulo e ao lado a imagem, a foto, não é, do nosso Papa. Não é que nós estamos cultuando como santo, mas queremos fazer uma memória afetiva, fraterna, filial do nosso Papa. E aqui eu quero, na nossa reflexão, primeiro mencionar a força de Pedro. Pedro, sendo ele um homem impetuoso, um homem que ora faz uma coisa, ora faz outra. Quando nós lemos os relatos do Evangelho, temos um Pedro que é um Pedro irado, um Pedro que é bronco, um Pedro que não pensa para falar, um Pedro que simplesmente, por obediência, seguiu os caminhos de Jesus. No primeiro momento, é verdade, interessado em tomar o poder, porque sabemos por outras fontes que Pedro fazia parte de um grupo dos judeus chamados zelotes, que queriam tomar o poder à força. Tanto é que Pedro, na hora que Jesus é preso no Getsemane, ele vai lá e decepa a orelha do soldado Malco. Vai nos dizer o Evangelho de São Marcos, para nos mostrar a identidade de Pedro. Pedro, movido pelo Espírito Santo, no Evangelho de hoje, faz a sua declaração de fé. Para vocês, quem eu sou? Pedro, movido pela força do Espírito, como o próprio Jesus diz, não foi nem o sangue nem a carne que te revelou isso, mas Deus, o meu Pai. E ele, com a força de Deus, faz a sua profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, vimos aqui um Pedro com todos os seus defeitos, com todas as suas limitações, com toda a sua humanidade, ora de um jeito, ora de outro, mas soube abrir o coração para fazer um testemunho de fé forte, evidente e um princípio eterno. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Quando isso aparece
na leitura de hoje e está presente na Sagrada Escritura, vem como resposta a tudo aquilo que o Antigo Testamento dizia, que viria um Messias, um libertador, um salvador, aquele que venceria o pecado, a morte e o diabo. E Pedro, tomado por essa força, diz: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. O que nós temos que pegar dessa mensagem, dessa profissão de fé de Pedro, é justamente aquilo que eu e você precisamos. Eu e você precisamos ter fé. Ter fé, a fé que não é abalada por qualquer coisa, a fé que não é mutável, a fé que não faz com que agora estamos de um jeito e venha o primeiro vento contrário e já desmoronamos. Precisamos ter uma fé que, claro, até mesmo a fé de Pedro foi fortalecida com o derramamento do Espírito Santo. Sabemos que Pedro, mesmo dizendo isso, ainda tinha dúvidas no seu coração de que maneira esse Messias iria reinar. Ele achava por primeiro que talvez sim, ele era o Messias, então o Messias tem que reinar sobre o povo de Israel. O Messias é o esperado, o profetizado pelos profetas. Mas quando tudo começou a dar errado na cabeça de Pedro, quando Jesus foi preso, Jesus foi açoitado, Jesus foi condenado à morte, Pedro, antes do galo cantar, negou Jesus 3 vezes. Cadê esta fé? Cadê a fé no Messias, o Filho de Deus vivo? Pedro, a gente acompanha isso ali na Semana Santa, Pedro negando Jesus 3 vezes, para mostrar ali a inconsistência do coração de Pedro, que ainda precisava fazer uma experiência ainda mais profunda com a pessoa de Jesus. Mas logo depois na Sagrada Escritura, em Atos dos Apóstolos, já também no Evangelho, depois da ressurreição, vimos um Pedro que tentou voltar à vida antiga. Depois que tudo aconteceu, depois de Pedro ter negado Jesus, depois de Pedro ter feito tudo o que fez, como sabemos pelos relatos do Evangelho, Pedro disse: vou pescar. E os apóstolos, os amigos disseram: vamos também contigo. E naquela noite Pedro não pescou nada. Por quê? Porque Jesus já tinha constituído Pedro não mais pescador de peixes, mas agora pescador de homens. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno, o poder do inferno, nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares aqui será ligado nos céus, e tudo que desligares aqui será também desligado nos céus. Ou seja, Pedro já tinha sido constituído pastor da igreja, pescador de homens. Não dava mais para voltar para pescar peixes. Claro que o Evangelho diz logo depois que Jesus disse: lance a rede do outro lado da barca, e eles pegaram 153 grandes peixes, para dizer: Pedro, a sua missão não é pescar peixes, a sua missão é ir e evangelizar, é ir e pescar toda a humanidade, para que toda a humanidade esteja nessas redes, para que todas as pessoas de boa vontade estejam na barca de Pedro. Por isso que a fé de Pedro se transforma. Logo no começo de Atos dos Apóstolos, assim que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, entre eles Pedro sai do cenáculo e prega. E naquela pregação começa um princípio de conversão. Tomados pela força de Deus, Pedro é usado para poder dar agora testemunho com a própria vida. E assim foi. Pedro testemunha Jesus até o fim de sua vida, não mais temendo, não mais negando, mas com coragem, com ousadia. Pedro é morto em Roma, no ano de 64, onde está hoje a Basílica de São Pedro, lá na cidade do Vaticano. No altar principal da Basílica, descendo, lá está o túmulo, os restos mortais do apóstolo Pedro, ali fazendo toda a alusão do Evangelho de hoje. Tu és Pedro,
e sobre essa pedra construirei a minha igreja, um símbolo daquilo que Jesus disse no Evangelho. E dali, logo, todo mundo foi evangelizado a partir do sangue derramado de Pedro. Pedro é crucificado de cabeça para baixo, não querendo se igualar ao Mestre no momento da sua morte. Pedro traz para nós uma grande lição, uma grande força. Eu e você precisamos ter muito de Pedro no nosso coração, amém? Temos que ter essa fé que confia inteiramente na ação de Deus, na providência, no amor. Pedro é para nós a imagem da hierarquia da igreja, pelos pastores. O evangelho de ontem dizia, da vigília de Pedro e Paulo: Pedro, tu me amas? Isso foi Jesus perguntando depois da ressurreição. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi entendendo que por 3 vezes ele negou, e por 3 vezes o Senhor queria que viesse uma resposta do coração e não uma resposta da boca para fora. E é isso que eu e você precisamos exercer. Para termos e para dizer que temos fé, é preciso dizer que amamos Jesus, é preciso dizer que aquilo que cremos de coração e não só da boca para fora, não só porque já decoramos o creio, não só porque alguém me obriga a vir à igreja, não só porque eu sou católico de tradição. Eu sou católico, eu sou cristão, porque amo Jesus Cristo, porque tenho uma fé inabalável. Por mais que venha mortes, por mais que venha perdas, por mais que venha revés, por mais que venha uma rasteira na vida, nós estamos celebrando Pedro. E nós não estamos celebrando Pedro numa clínica de repouso, velhinho, esperando a morte. Pedro estava onde? Na cadeia. Pedro estava na cadeia e não estava sendo guardado apenas por um guardinha. Estava preso e estava monitorado por 16 homens. Perigoso Pedro, não? Pedro era perigoso não por ser violento. Pedro era perigoso porque em seu coração tinha a palavra de vida eterna. Pedro era perigoso porque se ele saísse dali, ele iria evangelizar, ele ia propor a conversão a todos, e foi o que aconteceu. Pedro estava e durante toda a sua vida, logo depois de Pentecostes, sofreu perseguição, foi maltratado, apedrejado, perseguido, até morrer em Roma no ano 64. Ele não queria ir para Roma, mas ele até mesmo titubeou, achando que era melhor ele dar uma fugida, ir para outro lugar e evangelizar em outro canto, mas o Senhor conduziu ele em Roma, a capital do império, para que ele de lá desse testemunho da sua fé. E Pedro morreu martirizado. E Paulo para nós é um grande exemplo de que todos nós também podemos ter a vida transformada. De Simão foi para Pedro, de Saulo foi para Paulo, de perseguidor se transformou em perseguido. Paulo deixou que toda a força de Deus pudesse então transformar sua vida. Paulo, para todos nós, é um grande espelho e entusiasmo, porque Pedro sim conviveu com Jesus, esteve com Jesus, mas Paulo nem sequer viu Jesus. Paulo só se converte anos depois da morte, crucifixão e ressurreição de Jesus. Paulo estava irado, tomado pelo ódio dos cristãos. Ele que foi formado na escola de Gamaliel, na escola dos fariseus, sabia o Antigo Testamento de cor e salteado, seguia todas as regras e mandamentos. Paulo então pede para ir perseguir os cristãos de Damasco. E nesse caminho, você já sabe a história, ele fez uma experiência profunda, mística com Jesus, ouvindo sua voz, vendo um clarão,
e dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui, meu irmão, minha irmã, estou dizendo tudo isso para que a gente possa entender que desde o primeiro momento Saulo recebe uma missão. Eu te escolhi, não nesse momento, mas já desde o ventre materno, para ser o meu evangelizador, a luz das nações, para que você anuncie o meu nome em todos os povos. E Paulo aceita e tem a vida transformada, de Saulo para Paulo. E aqui, irmão e irmã, celebramos Pedro e Paulo juntos porque precisamos ter este equilíbrio na nossa vida. Não só acreditar, é preciso evangelizar. Não é possível eu dizer que só acredito sem querer testemunhar o que acredito. Por isso a igreja celebra Pedro e Paulo no mesmo dia, para que todos nós entendamos que preciso ter em mim um pouco de Pedro e um pouco de Paulo. Preciso ter fé e missão. Preciso me comprometer com a evangelização. A igreja só chegou em fartura por causa de Pedro e de Paulo, que foi se sucedendo por homens e mulheres que foram testemunhando a fé sem medo, com ousadia, não sem dificuldades, mas com muito amor e força de vontade, com entusiasmo, com ousadia de fé. E aqui queremos continuar. Queremos pedir que a graça do Espírito Santo nos ajude, meu irmão, minha irmã, a termos em nós fé e missão. Todos os dias, em todos os lugares, termos a coragem de Pedro de ir para Roma, a força e a ousadia de Paulo de evangelizar, não os judeus, que para ele era mais fácil, ele que já sabia todo o Antigo Testamento, toda a Torá, ele foi evangelizar os pagãos, os gentios, tendo que enculturar-se na cultura dos povos helênicos, tendo que se enculturar com as várias culturas gregas, de vários lugares onde passou. Se você, meu amado irmão e irmã, negou Jesus como Pedro, se você, meu amado irmão e irmã, perseguiu ou achou ruim que alguém da sua família estava indo muito à igreja, também temos esses sinais de Pedro e Paulo, mas podemos transformar o nosso coração. Podemos deixar que a nossa vida seja ela transformada como de Pedro e de Paulo, e que nós todos tenhamos a força de evangelizar aonde quer que estejamos e da maneira que podemos, diante das nossas realidades e condições. Que eu e você, meu amado irmão e irmã, olhando para Pedro, olhando para Paulo, possamos responder aquilo que Jesus nos pergunta no Evangelho. Para você, e vós, quem dizeis que eu sou? Na festa de Pedro e Paulo, Jesus também nos pergunta: para você, meu amado irmão e irmã, quem é Jesus? Quem é Jesus é fundamental para sabermos se teremos um pouco de Pedro e um pouco de Paulo em nosso coração. Se nós não soubermos quem é Jesus, não saberemos quem somos, e então viveremos uma vida sem sentido. Pedro e Paulo é a harmonia da fé, é a harmonia da missão, é o que de fato todos nós devemos ser: homens de fé, mulheres de fé e evangelizadores aonde quer que estejamos. Que Deus nos inspire, nos fortaleça, nos abençoe, e que, celebrando Pedro e Paulo, rezemos pelo Papa Francisco, que ele que agora guia a igreja possa ter a luz de Deus para nos inspirar, nos conduzir, nos ajudar. Que você que está celebrando Pedro e Paulo este ano de maneira diferente, em muitos lugares, queremos agradecer a Deus pelo martírio de Pedro e o martírio de Paulo. Um foi pela cruz, outro pela espada, mas eles nunca estiveram tão vivos como estão nos dias de hoje. Quem vive pela fé, quem vive pela missão, jamais morrerá. E assim sendo, eu e você também queremos tomar parte dessa missão e dessa fé, para que o mundo todo creia na força e no amor de Jesus por todos nós.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com Pedro e com Paulo e com toda a igreja, vamos professar a fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos confiantes nossas preces comunitárias a Deus, nosso Pai, dizendo: Atendeis, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que zelastes por Pedro, confirmai na fé a vossa Igreja, para que não esmoreça no testemunho diante dos desafios de hoje, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que confirmastes Pedro no primado da Igreja, iluminai e protegei o Papa Francisco, os ministros, os servidores das comunidades, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que chamastes Pedro e Paulo, continuai convidando mulheres e homens de boa vontade para o serviço do vosso reino de paz e justiça, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que libertastes os apóstolos da prisão, protegei e acompanhai os missionários e todos os vossos discípulos e discípulas que atuam em lugares de conflito, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que prometestes a vida eterna aos vossos fiéis, acolhei no vosso reino nossos falecidos. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vamos rezar a oração contra o coronavírus. Ó Maria, tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, Senhora do Carmo, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. Acolhei, Senhor, nosso Deus, nossas preces que vos dirigimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar e hoje, na celebração de São Pedro e São Paulo, as ofertas, nós chamamos de óbolo de São Pedro. As ofertas do mundo inteiro são destinadas ao Papa, para que ele possa agir com caridade nos lugares onde precisa de ação humanitária. O Papa Francisco, esses dias, nos enviou 4 uma ação do Papa Francisco. Claro, ele não tem dinheiro, não tem nada em seu nome. Tudo que ele recebe nesta celebração é para que ele possa fazer caridade aonde ele julgar mais urgente e necessário. O Papa se mostra muito próximo do povo, muito próximo, sobretudo, do Brasil, nos temas da Amazônia e também agora, sobretudo, na pandemia. Ele já ligou 2 vezes para os nossos
arcebispos, primeira vez ao arcebispo de São Paulo e agora recentemente ao arcebispo de Aparecida, perguntando como está o Brasil, perguntando como estão as organizações, como está o sistema de saúde. Ele reza e se aproxima de todas as vítimas. Então queremos também agradecer todo o carinho do Papa Francisco, mesmo que nós não o conhecemos, não é? Mas pelas mídias e pela internet a gente se coloca bem próximo do Papa. Então hoje, no final da missa, quando você for fazer a sua oferta, você saiba que também estará ajudando o Papa a fazer caridade. Vamos ao comentário da liturgia eucarística. A Eucaristia será para nós fonte de alegria se estivermos, como os apóstolos, disponíveis para os nossos irmãos e irmãs. Cantemos. Numa noite de fadiga, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações a tua rede lançará. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Caminhavas no silêncio, esperando além da dor, que a semente que tu lançavas num bom terreno germinasse. Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol, no celeiro pode entrar. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Numa noite de fadiga, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações a tua rede lançará. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Caminhavas no silêncio, esperando além da dor, que a semente que tu lançavas num bom terreno germinasse. Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol, no celeiro pode entrar. Orai
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor, nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Salvador Paruso e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida, a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces
para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Senhora das Dores, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Judas Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos, com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Antônio Correia Custódio, Maria José Pena, Daniel de Souza, Aparecida Sofia Domingues, Aparecida Borelli Domingues, Everton Danilo Nogueira, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Vamos juntos, num instante de silêncio, pensar nos nossos falecidos. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, ó Pai dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Concedei-nos o convívio dos eleitos, o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis aquele que nos ama. Eis aquele que transformou a vida de Pedro e Paulo. Eis aquele que pergunta para nós, para você, quem eu sou. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O corpo de Cristo. Amém.
és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás. E no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andamos nós, ó semente nos levará. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Tu estás no meio de nós. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alma de Cristo, Santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, purificai-me, paixão de Cristo. Ó confortai-me, bom Jesus, escutai-me, dentro de vossas chagas, escondei-me, e não permitais que eu me separe de vós. do espírito maligno, Defendei-me, na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja,
que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar brevemente, apenas para alguns comunicados. Quero desde já agradecer você que participou da nossa ação neste sábado. Nós tivemos o cuscuz com os doces preparados com muito carinho pela nossa comunidade. Tenho certeza que você que comeu gostou. Quem comeu o cuscuz? Só isso? Dia 18 tem mais, né? Então dia 18 tem mais cuscuz e doces, então já reserva, já marca no seu calendário que dia 18 é dia de comer cuscuz de novo com doces que a nossa comunidade vai preparar para vocês também. Nós vamos tentar fazer um pouco mais cedo, né, Rita? Para o almoço talvez, né? Isso. Então, nós queremos agradecer todo mundo que participou, ajudou, esteve lá, tanto o pessoal da cozinha, que já é uma verdadeira comunidade, fraternidade, que fazem sempre com muito gosto, fazem tudo como se estivesse na própria casa. Fico tão feliz por esse testemunho. Deus abençoe vocês, tanto quem ajudou, quem doou, quem participou, quem comprou. Muito obrigado. No dia 16 de julho, teremos então o encerramento da Onda Solidária, a campanha que iniciamos lá atrás. Agora já é hora de irmos na reta final. Você que pegou o bloquinho, é hora de retornar. Muita gente pegou o bloquinho, então nós estamos na expectativa do retorno desses bloquinhos. Se não me engano, sobraram apenas 3 bloquinhos aqui na secretaria. Então, se você que já levou, é hora de trazer. Você que já conseguiu vender tudo, se você vai ficar com ele, para você, para sua família, já até o dia 16 de julho é possível fazer o acerto, tá bem? Até o dia 16, antes de começar a missa, vocês podem fazer o acerto da rifa, né, dessa ação solidária que nós iniciamos para substituir a festa das comunidades, porque este ano não foi possível fazer a festa, mas tenho certeza que o coração e a generosidade de todos fará a diferença. Amém? Logo mais às 9 horas, eu vou estar ao vivo na internet com o último dia do Tríduo em louvor a São Pedro e São João Batista. A cada noite nós meditávamos sobre o perdão e hoje à noite teremos a presença do seminarista Vitor Fonseca, vai estar conosco rezando, meditando mais um dia desse Tríduo, mais um e o último. Quero agradecer você que está nos acompanhando, e se você é devoto de São Pedro e de São João Batista, na secretaria tem velas de São João, tem velas também de São Pedro para você rezar com a sua família. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos concedido. Eu peço que você tome cuidado, se cuide. A nossa região voltou para estado vermelho. Tudo isso deve ser com muito carinho visto e um alerta de atenção. Então, para que a gente não sofra, não é para ficar regredindo, vamos avançar e vamos regredir. Isso é ruim para os lojistas, é ruim para o comércio, é ruim para todo mundo. A nossa comunidade mantém os 20% da capacidade nas celebrações, 100 pessoas dentro da igreja, com segurança. Nós pedimos sempre que você tome cuidado para não fazer o vírus circular. Claro, nós vamos ter que conviver com essa realidade até que venha uma vacina, mas já que não vem, enquanto não vem, nós precisamos tomar cuidado para que não todo mundo fique ao mesmo tempo doente. Se ficar doente alguns, vão se recuperando. Nós precisamos nos cuidar para que não se desenvolva entre nós um contágio comunitário, e aí seria bem pior. Vamos rezar a Nossa Senhora das Dores, nossa augusta rainha e padroeira. Pedimos que ela, com o seu manto sagrado, nos proteja de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é. Amém. Vamos receber a bênção solene nesse dia de São Pedro e São Paulo. A cada oração você deve dizer amém para receber essa bênção dos 2 grandes santos da igreja, os pilares da igreja, para que você possa ir com o coração cheio de fé e com um ardor missionário.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edifica toda a igreja. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Façamos a nossa oferta ao sair da igreja. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Quando no mar da Galileia te chamou, as tuas redes sem pensar abandonou. Nestas águas não mais pescar, mas agora almas humanas resgatar. Discípulo, pescador, pedra firme